Passando 1% do nosso tempo com Deus hoje, nós vamos concluir o primeiro livro de Samuel. Então segura as pontas aí, porque os próximos capítulos são bem curtinhos e dá pra gente emendar aqui e concluir ainda hoje. Primeiro Samuel, capítulo 27. Davi disse consigo mesmo: pode ser que algum dia eu venha a perecer nas mãos de Saul. Portanto, não há nada melhor para mim do que fugir para a terra dos filisteus. Isso para que Saul perca de todo as esperanças e deixe de me procurar em toda a terra de Israel. Assim me livrarei das mãos dele. Davi se levantou e com 600 homens que estavam com ele foi até Aquis, filho de Maoque, rei de Gate. Davi ficou morando com Aquis na cidade de Gate, ele e os seus homens, cada um com a sua família. Davi foi com suas duas mulheres, Ainoã e Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Quando Saul foi avisado de que Davi tinha fugido para Gate, desistiu de o perseguir. Davi disse a Aquis: se encontrei favor em sua presença, dê-me um lugar numa das cidades do interior, para que eu more ali, porque este seu servo ficaria morando com você na cidade real. Então naquele dia Aquis deu a Davi a cidade de Ziclag. Por isso, Ziclag pertence aos reis de Judá até o dia de hoje. E todo o tempo que Davi permaneceu na terra dos filisteus foi 1 ano e 4 meses. Davi ia com seus homens e eles atacavam os Gesuritas, os Gersitas e os Amalequitas, porque estes eram os moradores da terra de Telã, na direção de Sur, até a terra do Egito. Quando Davi atacava aquela terra, não deixava com vida nem homem nem mulher, e tomava as ovelhas, os bois, os jumentos, os camelos e as roupas. Então voltava e vinha para junto de Aquis. Quando Aquis perguntava: quem foi que você atacou hoje? Davi respondia: ataquei o sul de Judá, o sul dos Jerameelitas e o sul dos queneus. Davi não deixava com vida nem homem nem mulher para trazer a Gate, pois dizia, para que não os denunciem, dizendo: é assim que Davi fazia. Este era o seu modo de agir durante todo o tempo em que morou na terra dos filisteus. Aquis confiava em Davi, dizendo: ele levou o seu povo de Israel a odiá-lo de verdade, e por isso será meu servo para sempre. Vamos emendar no 28. E aconteceu que naqueles dias os filisteus reuniram os seus exércitos para a guerra, para lutar contra Israel. Então Aquis disse a Davi: fique sabendo que você irá comigo para a batalha, você e os seus homens. Então Davi disse a Aquis: assim você saberá o quanto este seu servo pode fazer. Aquis respondeu: por isso você será meu guarda pessoal para sempre. Samuel já havia morrido, e todo Israel o tinha chorado e o tinha sepultado em Ramá, que era sua cidade. Saul havia desterrado os médiuns e os adivinhos. Os filisteus se reuniram e foram acampar em Sunem. Saul reuniu todo Israel e eles acamparam em Gilboa. Quando Saul viu o acampamento dos filisteus, foi tomado de medo, e muito se estremeceu em seu coração. Saul consultou o Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então Saul disse aos seus servos: procurem uma mulher que seja médium, para que eu me encontre com ela e a consulte. Os servos responderam: há uma mulher em Endor que é médium. Saul se disfarçou, vestiu outras roupas e se foi, acompanhado de 2 homens. Chegaram de noite à casa da mulher e Saul lhe disse: peço que você adivinhe para mim, pela necromancia, que me faça subir aquele que eu lhe disser. Mas a mulher respondeu: você sabe muito bem o que Saul fez. Eliminou da terra os médiuns e os adivinhos. Então por que você está me preparando uma armadilha que pode me levar à morte? Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: tão certo como vive o Senhor, nenhum castigo lhe sobrevirá por isso. Então a mulher perguntou: quem você quer que eu faça subir? Ele respondeu: Samuel. Quando a mulher viu Samuel, gritou em voz alta e disse a Saul: por que você me enganou? Pois você mesmo é Saul. Mas o rei disse à mulher: não tenha medo. O que você está vendo? A mulher respondeu: vejo um Deus subindo da terra. Ele perguntou: como é a sua figura? Ela respondeu: vem subindo o ancião. Está enrolado numa capa.
Então Saul entendeu que se tratava de Samuel. Ele se inclinou com o rosto em terra e se prostrou. Samuel perguntou a Saul: por que você foi me perturbar, fazendo-me subir? Então Saul disse: é que eu estou muito angustiado, porque os filisteus guerreiam contra mim. E Deus se afastou de mim e já não me responde, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso o chamei para que você me revele o que devo fazer. Então Samuel disse: por que você pergunta a mim, visto que o Senhor se afastou de você e se tornou seu inimigo? Porque o Senhor fez com você o que havia anunciado por meio de mim. Rasgou das suas mãos o reino e o deu a alguém outro, que é Davi. Você não deu ouvidos à voz do Senhor e não executou o que ele, no furor da sua ira, ordenou contra Amaleque. Por isso o Senhor fez isso com você hoje. O Senhor entregará também Israel com você nas mãos dos filisteus. E amanhã você e seus filhos estarão comigo. O Senhor também entregará o acampamento de Israel nas mãos dos filisteus. De repente, Saul caiu, estendido no chão, e ficou com muito medo por causa das palavras de Samuel. Faltaram-lhe forças, porque não tinha comido nada todo aquele dia e aquela noite. A mulher se aproximou de Saul e, vendo que ele estava muito perturbado, disse a ele: veja, esta tua serva deu ouvidos à tua voz. Eu arrisquei a minha vida e fiz o que o Senhor me pediu. Então agora é a sua vez de ouvir as palavras dessa sua serva. Deixe que eu traga um pouco de comida. Coma, para que o Senhor tenha forças e possa seguir o seu caminho. Porém ele recusou, dizendo: não vou comer. Mas os seus servos e a mulher insistiram, e então ele concordou. Levantou-se do chão e sentou-se na cama. A mulher tinha em casa um bezerro gordo que ela se apressou em matar. Pegou também farinha, amassou-a e fez uns pães sem fermento. Trouxe a comida a Saul e aos seus servos, e eles comeram. Depois se levantaram e foram embora naquela mesma noite. Olha, esse capítulo dá muito o que falar. Então vamos colocar duas coisas muito importantes. Primeiro, Saul, sem ter a resposta de Deus, procura um meio de saber sobre o futuro. Essa é uma prática condenada pelo nosso Deus. Essa é uma prática que não é agradável ao nosso Deus. Este é um pecado contra o nosso Deus. Seja aonde for, com quem for, em qualquer lugar, é uma prática condenada pelo nosso Deus. Essa nossa ânsia de saber sobre o futuro, somente o nosso Deus tem esse poder. Somente Ele pode nos guiar e Ele nos guia hoje. Ele faz promessas para o futuro. Promessas que, por sinal, podemos estragar ou podemos conquistar. Mas Ele não... Você lembra Davi, quando recebeu a promessa que seria rei? Quantas lutas ele tem enfrentado? O que ele deposita no nosso coração é a certeza de que se ele prometeu, ele fará. E no caminho nós vamos batalhando e lutando e vencendo. Mas Saul, ele se rende ao que ele sabia que era errado, ao que ele mesmo tinha eliminado do meio do povo. E Saul se sente tanto Deus que promete à mulher: nenhum castigo vai sobrevir sobre você, né? Por causa dessa prática. Como assim? Ele poderia prometer isso? Não, não poderia. Outro ponto muito importante é que muitas pessoas justificam aqui essa comunicação com os mortos. A Bíblia nos diz que é impossível se comunicar com os mortos. Ela não nega a existência de espíritos maus, mas a comunicação com os mortos, depois que uma pessoa morre, nós não conseguimos mais nos comunicar com eles. E aí você pode dizer: mas Samuel falou com Saul. Será que ele falou? Porque o que a mulher responde aqui é: vem subindo um ancião e está enrolado numa capa. Era uma
imagem ali, era uma figura. Então Saul entendeu que se tratava de Samuel. E é aí que mora a enganação. Muitas vezes nós procuramos esse tipo de prática porque queremos falar com alguém e entendemos que aquela pessoa que está falando conosco, que aquele espírito que está falando conosco, aquele demônio que está falando conosco, é a pessoa com quem queremos falar. Ou cremos na palavra de Deus, ou não cremos. É uma decisão nossa. O que a palavra diz é claro. Se decidimos não seguir, vamos sofrer as consequências. Capítulo 29. Os filisteus reuniram todos os seus exércitos em Afeca, enquanto os israelitas acamparam junto à fonte que está em Jezreel. Os governantes dos filisteus se foram para lá com centenas e com milhares. Davi e seus homens iam com Aques na retaguarda. Então os chefes dos filisteus perguntaram: o que esses hebreus estão fazendo aqui? Aques respondeu: não é este Davi, o servo de Saul, rei de Israel, que está comigo há muitos dias ou anos? E desde que desertou e passou para o meu lado até o dia de hoje, não encontrei nada de errado nele. Porém, os comandantes dos filisteus se indignaram contra Aques e lhe disseram: mande este homem embora, para que volte ao lugar que você lhe designou. Ele não deve entrar conosco na batalha, para que não se torne nosso adversário no combate. Pois de que outro modo se reconciliaria com seu senhor? Não seria por acaso com as cabeças desses homens? Não é este aquele Davi, de quem cantavam nas danças, dizendo: Saul matou os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? Então Aques chamou Davi e lhe disse: tão certo como vive o Senhor, você é um homem correto, e me parece bem que você tome parte comigo nesta campanha, porque não encontrei nenhum mal em você, desde o dia que você veio para junto de mim, até o dia de hoje. Mas os governantes não se agradam de você. Portanto, agora volte e vá em paz, para que você não desagrade aos governantes dos filisteus. Então Davi disse a Aques: mas o que foi que eu fiz? Ou o que você encontrou de errado neste teu servo, desde o dia em que entrei para o seu serviço até hoje, para que eu não possa lutar contra os inimigos do rei, meu senhor? Aques respondeu: eu sei que aos meus olhos você é bom como um anjo de Deus. Mas os comandantes dos filisteus disseram: ele não deve ir conosco à batalha. Portanto, levante-se amanhã de madrugada com os seus servos que vieram com você. E ao se levantarem, logo que amanhecer, vão embora daqui. Então Davi se levantou de madrugada, ele e seus homens, para voltar à terra dos filisteus. E os filisteus foram para Jezreel. Eu quero fazer uma parada rápida aqui, só para dar ênfase ao versículo 9. Eu sei que aos meus olhos você é bom como um anjo de Deus. Eu quero só fazer uma pergunta aqui. Como as pessoas veem você? O que as pessoas dizem sobre você? Será que, de fato, elas conseguem ver Deus através de nós? Saiba que essa é uma missão importante para a nossa vida. Fazer com que as pessoas vejam Deus através dos nossos atos. Capítulo 30. Aconteceu que ao terceiro dia, quando Davi e seus homens chegaram a Ziclag, os amalequitas já tinham invadido o sul e a cidade de Ziclag. Tomaram Ziclag e a incendiaram. Levaram cativas as mulheres que lá estavam, mas não mataram ninguém, nem pequenos nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram embora. Davi e seus homens chegaram à cidade e viram que tinha sido queimada e que as mulheres e os filhos e as filhas haviam sido levados cativos. Então Davi e o povo que estava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi tinham sido levadas, Ainoã e Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi ficou muito angustiado, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados, cada um por causa dos seus filhos e filhas. Mas Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Davi disse a Abiatar, o sacerdote filho de Aimeleque:
traga aqui a estola sacerdotal. E Abiatar trouxe a Davi. Então Davi consultou o Senhor, dizendo: devo perseguir esse bando? Conseguiria alcançá-lo? O Senhor respondeu: persiga o bando, porque você certamente o alcançará e libertará os cativos. Então Davi partiu, ele e os 600 homens que estavam com ele, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi e 400 homens continuaram a perseguição, mas 200 ficaram para trás, por não poderem passar o ribeiro de Besor, de tão cansados que estavam. Encontraram no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e ele comeu, e deram-lhe água para beber. Deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos e 2 cachos de passas, e ele comeu. Assim recobrou as forças, porque havia 3 dias e 3 noites que não comia pão nem bebia água. Então Davi lhe perguntou: de quem você é e de onde você vem? O moço egípcio respondeu: sou servo de um amalequita, e o meu senhor me deixou aqui, porque adoeci há 3 dias. Nós invadimos o lado sul dos querelitas, do território de Judá, e o lado sul de Calebe, e pusemos fogo em Ziclag. Então Davi lhe perguntou: você poderia me levar a esse bando? Ele respondeu: jure por Deus que não vai me matar, nem me entregar nas mãos do meu senhor, e eu o levarei até esse bando. E ele levou Davi até lá. Eis que os amalequitas estavam espalhados por toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Davi os atacou e lutou contra eles desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, a não ser 400 moços que montaram em camelos e fugiram. Assim, Davi salvou tudo que os amalequitas tinham levado. Também salvou as suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes haviam tomado. Davi trouxe tudo de volta. Davi também tomou todas as ovelhas e o gado. Então levaram estes animais diante de Davi e disseram: este é o despojo de Davi. Quando Davi se aproximou dos 200 homens, que de tão cansados que estavam não puderam seguir e ficaram no ribeiro de Besor, estes saíram ao encontro de Davi e do povo que vinha com ele. Davi se aproximou deles e os saudou cordialmente. Então todos os perversos e malignos entre os homens que tinham ido com Davi disseram: uma vez que não foram conosco, não lhes daremos nada do despojo que salvamos. Que cada um leve a sua mulher e os seus filhos e vá embora. Porém Davi disse: meus irmãos, não façam isso com o que o Senhor nos deu. Ele nos guardou e entregou em nossas mãos o bando que vinha contra nós. E quem lhes daria ouvidos nisso? Porque a mesma parte que cabe aos que foram à batalha será também a parte dos que ficaram com a bagagem. Receberão partes iguais. E assim, daquele dia em diante, isto foi estabelecido por estatuto e direito em Israel, até o dia de hoje. Quando Davi chegou a Ziclag, enviou parte do despojo aos anciãos de Judá, seus amigos, dizendo: este é um presente para vocês, tirado do despojo dos inimigos do Senhor. Ele enviou esse presente aos anciãos de Betel, de Ramote do Noguebe, de Jatir, de Aroé, de Zifimote e Estemoa, de Racal, das cidades dos Jerameelitas e dos Queneus, de Oma, de Borazã, de Atasse, de Hebron e de todos os lugares em que Davi tinha passado, ele e os seus homens. Os filisteus lutaram contra Israel, e os homens de Israel, fugindo da presença dos filisteus, caíram mortos no monte Gilboa. Os filisteus seguiram de perto Saul e seus filhos, e mataram Jonatas, Abinadab e Malquizua, filhos de Saul. A batalha se intensificou contra Saul. Os flecheiros o avistaram e ele foi ferido gravemente. Então Saul disse ao seu escudeiro: arranque a sua espada e atravesse-me com ela, para que não venham esses incircuncisos me atravessar com a espada e zombem de mim. Mas o escudeiro não quis fazer isso, porque estava com muito medo. Então Saul pegou a sua própria espada e se lançou sobre ela. Quando o escudeiro viu que Saul estava morto, também se lançou contra a sua espada e morreu com ele. E assim morreram juntamente naquele dia Saul, os seus 3 filhos,
o seu escudeiro e todos os seus soldados. Quando os homens de Israel que estavam do outro lado do vale e no outro lado do Jordão viram que o exército de Israel fugiu e que Saul e seus filhos estavam mortos, abandonaram as cidades e fugiram. E vieram os filisteus e habitaram nelas. E aconteceu que no dia seguinte, quando os filisteus foram tirar os despojos dos mortos, encontraram Saul e os seus 3 filhos caídos no monte Gilboa. Cortaram a cabeça de Saul e despojaram das suas armas. Enviaram mensageiros pela terra dos filisteus ao redor para levar as boas novas ao templo dos seus ídolos e ao povo. Puseram as armas de Saul no templo de Astarote e o seu corpo afixaram na muralha de Bet-seã. Quando os moradores de Jabes de Gileade ouviram o que os filisteus haviam feito com Saul, todos os homens valentes se levantaram, caminharam toda a noite, tiraram o corpo de Saul e o corpo dos seus filhos da muralha de Bet-seã e os levaram a Jabes, onde os queimaram. Depois pegaram os ossos deles e os sepultaram debaixo de um arvoredo em Jabes e jejuaram 7 dias. Este é o fim de quem nunca se arrepende. Davi esperou pela justiça de Deus e ela chegou. Mas eu quero terminar esse livro dando ênfase aqui ao verso 6 do capítulo 30. Naquele momento em que o povo ficou todo contra Davi, porque tinham levado tudo deles, Davi ficou muito angustiado, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados, cada um por causa dos seus filhos e filhas. Mas Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Essa é a grande diferença de ser alguém segundo o coração de Deus. Não é que não vamos passar por aflições, por derrotas, por fracassos, por injustiça, mas vamos nos reanimar no Senhor. E quando o Senhor nos reanima, Ele nos impulsiona para a batalha novamente, para recuperar aquilo que foi perdido, para receber mais do que aquilo que foi perdido. Nós precisamos entender que caminhar com Deus é uma decisão que vamos tomar, porque é melhor para nós, não é melhor para Ele. Ele continua sendo Deus conosco, sim. Ele continua sendo Deus, nada muda para Ele, mas muita coisa muda para nós. Amém?